eles possam ouvir a Tua voz, na minha voz, Senhor. E que, acima de tudo, nós podemos desbravar, Senhor, as pedras, os obstáculos que foram colocados nas nossas vidas, no nosso coração neste ano. Nós te convidamos, Senhor, ser conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Tem como, eu vou parecer a pastora Adria, tem como alguém ficar como tangedor para mim? Por favor. Pode ser o violão ou o teclado, tanto faz. Mas eu queria muito, eu ia ficar muito feliz. Vamos lá. Essa ministração nasceu no meu coração em torno de abril, né? Sobre caminho. E Deus começou a falar desde então. E eu estava até conversando com as minhas discípulas. Antes eu queria agradecer todas, né? Por cada uma participar, né? De fazer algo para que isso pudesse acontecer. Porque Deus é um Deus de simplicidade, né? Queria honrar mesmo cada uma delas, porque a gente não faz uma rede sozinha, né? A gente precisa de pessoas. E eu tenho meninas assim excelentes ao meu lado. E eu sou muito grata a Deus por isso. E o que eu queria, né? Compartilhar com vocês. Nós somos uma rede. E a rede, ela é tecida. Talvez uma pessoa comece, outra termine, né? Não é assim, quando pega uma rede. Ou às vezes tem alguma, precisa fazer, o pescador vem e faz de novo e começa de novo. E essa almofada é algo que Deus tocou no meu coração em relação a isso, né? Eu até falei com a pastora Sandra. Termina assim, né? Então, começa no começo do ano e ela finaliza aqui, né? Por quê? A gente vai falar mais do mesmo. Então, a gente não pode esquecer o que começou lá em janeiro, né? Então, assim, o que a Raquel trouxe, e depois a do Carmo, e depois a Lucy, foi um complemento de mensagens. E algo que Deus falou muito forte no meu coração, que durante esse ano, Ele trouxe alertas, que nem um GPS, que a gente está num caminho e Ele começa a falar para a gente voltar. Deus trouxe mensagens para que a gente pudesse retornar ao caminho correto. Talvez a gente se parou, né, em janeiro, e aí veio uma mensagem. Fevereiro, março, né? A última a gente teve da Cris, que foi simplicidade. Então, assim, eu não sei como foi o seu ano, mas eu tenho algo para te dizer. Não importa como você começou, mas como você vai terminar. Entenda que o que parece impossível para você, para Deus é a manifestação do milagre nesta terra. Então, a impossibilidade é a matéria-prima dos milagres nesta terra. Então, se você tem uma causa, algo que humanamente é impossível para você, você está no lugar correto. E Deus vai falar com vocês, assim como tem falado conosco. Como eu disse, nós somos uma rede, nós somos conectados e interligados, né? Eu não poderia chegar aqui e trazer, sem trazer à memória aquele que me dá esperança. Então eu olho para trás e eu posso olhar para cada uma das meninas e falar: Deus estava aqui realmente. Porque foi na confirmação do poema que a Karina trouxe que eu vi que Deus fez uma ligação com tudo. Porque Deus é assim. Ele sempre vai agir na unidade. É que nem um quebra-cabeça. Ele traz algo para você, aí alguém vem compartilhar algo, e outra pessoa vem e traz uma outra frase. É um enigma, sabe? Até aquilo se tornar claro. Mas, quando nós estamos na direção errada, ouvindo as vozes erradas, a gente não vai ter a clareza daquilo que Deus tem falado conosco, né? E eu queria ler com vocês, por favor, Salmos 119, 29. Todos abriram? A minha
Almeida atualizada, tá, gente? Fala assim, Salmo 119, 29. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Eu seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o meu coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nelas me comprazo. Eu queria ler até aqui essa parte de início. Na versão, na mensagem, só como um complemento, quando eu fui ler também essa primeira parte, 119, 29, fala assim: estou caminhando num caminho que não me leva a lugar nenhum, mas me volta, Senhor, para o caminho com o destino certo. E essa versão, assim, eu comecei também a meditar nela. E às vezes a gente está num caminhar, a gente tem uma rota. A gente não está parado, a gente está caminhando. Só que a gente está caminhando para um local que não tem destino nenhum, não tem propósito nenhum. E aí a gente acaba sendo confundido porque a gente está caminhando. A gente só não está na direção correta. E nem com as pessoas corretas. E aí é onde vem a dúvida. Mas quando nós estamos nesse caminho que não nos leva para lugar nenhum, nós temos como companheiros algumas situações ou alguns sentimentos. Dentre eles a crítica, a murmuração, a ingratidão, a maldade. Dentre tantos sentimentos que acabam se aproximando e a gente não percebe que está caminhando conosco. A gente não se depara com isso. E eu queria te convidar, né, para que você pudesse aplicar os 3 Cs, né, que vem de caminho, né, para que você possa ter um caminhar correto. O primeiro, eu até queria fazer uma dinâmica bem simples, bem rápida. Odri, pega para mim aquela sacola rosa ali, por favor. Tem um sapatinho aí dentro, tipo uma havaiana, essa, pode ser. Eu queria fazer algo bem breve, tá? Deixa eu até confirmar aqui o número. Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu preciso de uma pessoa que calça 35, rapidinho, que vem aqui na frente, bem rápido. Que calça 35, uma que calça 38 e uma que calça 39. Tem alguém com essas numerações? 35 ou 36 também até que dá também. Calça que número, Vi? 35. Então, a Vi. Então, uma que calça 38. Tem alguém que calça 38 aqui? Não? Pode ser menino também. Eu acho que dá. 38, tem alguém? 38. Quem calça 39? A Bru, 38. Quem calça 39? Vem, Maria. Vem a Mary. Já. Nossa, vai ser bem rapidinho. Eu queria fazer o seguinte. Vamos começar pela Maria, que veste maior, tá? Deixa eu até sair do meio. Má, tenta aprovar esse calçado. Vê se cabe no seu pé. Tá com uma meia bonitinha hoje, hein? Que bom, né? Como dizia minha mãe, nunca sai desprevenida na rua. Não cabe? Não coube, Má? Então tá. Vamos lá então. Experimenta aí, Vivi. Vamos ver como que isso vai ficar legal. Vê aí, Vi. E aí, Vi, como ficou? Mas ficou largo, né? Você não consegue percorrer algo se precisar correr. Não. Então tá. Bru, põe no seu pezinho, por favor. Nossa, você tá com uma meia top, hein? Olha.
Branquinha, hein? Olha. Delícia. Exatamente o número correto, né? O Bru pode levar que é seu. O que eu queria trazer para vocês nisso? Pra gente, obrigada meninas, Deus abençoe vocês grandemente, viu? Obrigada. Deus abençoe. Amém. O que eu queria? Pra gente fazer uma caminhada, a gente tem que ter o calçado correto, não é? A numeração correta, o tamanho feito pra gente. Só que algumas vezes a gente quer colocar o calçado da nossa irmã, do nosso irmão, do nosso amigo. Talvez o calçado, é que nem eu até brinco com a Mirella, né? Às vezes ela ganha alguns sapatos já, né, de doação, e ela costuma tanto usar sapato um pouco mais laceado, e quando ela ganha um novo, ela não quer usar porque está apertado. Então a gente dá risada em casa, né? Por quê? A gente tem esse hábito, né? E então assim, para a gente caminhar em um caminho, a gente tem que ter o calçado correto, o tamanho correto. E talvez se a gente for pôr o do nosso vizinho, não vai ficar confortável para a gente caminhar. Porque o que serviu para ele não serve para mim. Talvez o que serviu para o pastor Vilela na caminhada dele não vai servir, pode ser referência para mim. Vai ser sempre uma referência. Eu vou sempre olhar e falar, eu tenho que caminhar assim. Mas quando eu vou aplicar na minha vida, eu tenho que contextualizar. Porque Jesus era assim, não é? Ele falava com cada um na sua particularidade. Ele nunca colocou ninguém no mesmo saco, né? E muitas vezes a gente nessa caminhada, a gente está querendo colocar calçados que não cabem nos nossos pés. E essa caminhada fica desconfortável, fica dolorosa. A gente tem calos. Quem é que já pela beleza já andou com sapato que fez bolha no pé e não tirou, fala, não posso. Eu várias vezes fui liberta disso, graças a Deus. Mas é assim que a gente é, né? A gente às vezes quer viver uma situação que não nos foi permitida. E a gente não quer abrir mão disso. Mesmo que nos dói, mesmo situações que nos causam ferida, a gente não quer abrir mão. E isso tem nos roubado, sabe? Deus, quando Ele fez você, Ele te fez você, na sua singularidade, na sua subjetividade, assim, Ele fez você específico para ser você. Nós temos que, sim, olhar para o nosso lado e falar, eu me inspiro em você. Mas nunca querer ser aquilo que a pessoa tem, porque nós não sabemos o preço que ela pagou para viver aquilo. Nós não sabemos. E como dizem, às vezes a grama do vizinho é verde, é sintética. E você está sofrendo por uma situação que você acha que é boa, mas não tem nada de bom. Coloque os seus sapatos. Coloque as suas sandálias da paz. Aquela que Deus te deu, para que você percorra a caminhada que Ele te propôs. Né? O segundo C que nós temos que ter é a coragem. Eu recebi o ano passado no Cura a palavra profética, né? Lá na sala profética a palavra coragem. E eu falei assim, Deus, esse ano eu vou me mover por coragem, realmente. Porque numa caminhada, quando a gente se coloca a percorrer um destino, a gente tem que ter coragem. Coragem para começar, coragem para retornar, coragem para pedir perdão, coragem para falar, me ensina que eu não sei fazer. Coragem para falar, olha, eu não entendi, você pode falar de novo? Não é? Coragem para falar, realmente você falou e eu fiz errado. Vamos recomeçar? Me ensine a recomeçar. Né? Assim como eu acho isso fantástico, né? Se a gente for olhar a Bíblia, para vários nomes, em certo momento falou, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Não é falou, tem saúde, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E a gente tem que pedir para que esse espírito de fortaleza e coragem nos inunde para fazer aquilo que Deus nos fez. Porque muitas vezes a gente se sabota. A gente tem um chicotinho pessoal que a gente fala, não, mas eu não posso. Ah, não, mas eu sou filho, né? Eu nasci
e eu tenho isso, a gente tem tantos porquês e tantas explicações para a gente não conseguir fazer algo, que a gente esquece de confiar que se Deus nos chamou, Ele nos capacita. Nada é de nós, nada será sobre nós. Nunca será. Sempre vai ser sobre Cristo. E Deus vai te usar na sua simplicidade. Não queira falar como fulano fala, não queira agir como ciclano faz. Mas como que Deus te chamou para você falar com as pessoas. Você entende que às vezes a gente quer viver algo que Deus não nos chamou para fazer? E a gente está insistindo em fazer aquilo? Olhe, né? Esse ano foi tão difícil para tantas pessoas. Algumas pessoas daqui perderam parentes, perderam famílias. Mas outras pessoas não passaram pela dor do luto esse ano. Graças a Deus por isso. Mas é para aqueles que passaram pela dor do luto, vocês têm um consolador. Aquele que pode trazer paz no seu coração. Essa é a diferença entre quem segue a Cristo e quem não segue a Cristo. Para quem vive pela fé e quem não vive pela fé. Essa é a diferença. Nós temos a marca. E essa marca é sobre nós. E se a gente for olhar também para uma personagem feminina, né, na Bíblia, a gente tem Ruth e Noemi. Não é? Ela foi tão guerreira de falar: para onde você for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus. E a gente tem que ter essa determinação no nosso coração de coragem. Independente do que acontecer, a gente vai até o final. Não podemos ser levados a viver uma vida de desistência. Quantas coisas você começou esse ano e não terminou? Quantas coisas você colocou para propor, para fazer, que você colocou para fazer e você não permaneceu naquilo? Pode ser uma simples dieta, gente. Pode ser um simples dia de jejum na semana que você consagra. Mas quantas coisas a gente colocou esse ano como meta e o ano já passou e você nem começou? Vai esperar quando? Eu falo que eu ouvi uma frase que esse ano de uma menina, de uma jovem com câncer, ela falou assim: a minha vida começou a ser vivida quando eu percebi que não tinha mais vida. Se a gente tem que viver como se fosse a última vez, como se fosse o último dia, por que a gente tem vivido de uma vida tão leviana? Sem ser totalmente entregue no céu, sem ter totalmente entregue na presença de Deus. A gente está tão na correria de ter, conquistar e fazer, que nós esquecemos de sermos. Nós somos chamados para sermos seres humanos, né? Nós somos seres, nós somos... o que nos assemelha com Cristo é que Ele era humano como nós. E a gente se esquece que nós somos humanos. Que a gente tem sentimento, que a gente se frustra, que a gente se fere. Mas a diferença é, nós temos a quem recorrer. Nós temos um colo para chorar. Nós temos um braço para ser afagado. E muitas vezes não é só em oração, mas é no seu irmão, né? É no seu líder, é nos seus pastores. Infelizmente a gente tem estado caminhando mais sozinho. E às vezes Deus coloca algumas situações para que você entenda que você não pode caminhar sozinho em Cristo. Que na nossa caminhada para os céus, ela nunca vai ser sozinha, solitária. Porque aquilo que se isola busca seu próprio entendimento. Então, e qual é o papel do inimigo? Nos frustrar nos relacionamentos. E não é relacionamentos que a gente não tem afinidade, que a gente não tem vínculo, mas são aqueles que nós amamos. Mas algo que Deus falou muito ao meu coração esse ano: você vai viver enraizada nas frustrações atual, momentânea, né? Ou você vai olhar para a cruz e na cruz você vai olhar para aquilo que a pessoa foi na sua vida e você vai reconhecer quem ela é e o que ela foi importante na sua vida. Porque infelizmente o homem, né? Ele consegue excluir tudo de bom que uma pessoa fez para ficar com uma coisa pontual negativa. Imagina se Deus fosse olhar para nós assim.
se a gente for olhar para quem nós somos, o que Ele falaria da gente? Se a gente for olhar a oração do Pai Nosso, Senhor, me perdoa assim como eu tenho perdoado os meus ofendidos, né? Os meus ofensores. Será que Ele nos perdoaria? Será que a gente tem agido assim? Eu falo isso para mim, sabe? Deus, me dá esse coração disposto a perdoar os meus ofensores. E não é perdoar e nunca mais ver, perdoar e conviver. Porque se a gente perdoar e falar, mas fulano lá e eu aqui, tem algo errado. Porque se até Jesus ceiou com aquele que ia trair, sabendo que ia trair, ai de nós. A gente fala, eu quero ser como o Senhor, mas só nas coisas boas, né? Vem o teu reino, eu quero mais. E nas dificuldades, a gente vai se assemelhar com Cristo mesmo? Ou a gente esquece que nós somos cristãos? E algo que a gente ouviu aqui no Movex, né, que foi uma bênção, glórias a Deus por isso. Temos colhido tantos testemunhos essa semana do Movex, sabe? Que Deus, assim, foi demais. Nós temos que ser a igreja da segunda, da terça, da quarta, quinta é culto, sexta-feira. Porque se a gente não for a igreja dos demais dias, para que nós estamos aqui? Né? E algo muito importante na nossa caminhada, nesse novo caminho, é a constância. É comprovado, né, cientificamente, que a rotina e a constância, ela gera cura e modifica o nosso cérebro. Ela faz uma modificação na nossa genética. Então, assim, e o grande desafio do ser humano é ser constante. É ser constante. E em alguma área você vai ter essas escorregadas, sabe? De você não conseguir manter uma rotina. E quando nós não somos constantes na nossa caminhada, nós não perseveramos no nosso propósito. Porque qualquer coisa nos rouba do nosso propósito, nos rouba da nossa caminhada. A constância, ela gera perseverança. E nesse ano, eu sei que muitas pessoas deixaram de ser constantes. Por conta do medo, das adversidades, das más notícias. E elas começaram a debandear, deixa a vida me levar, né? Vamos lá, vamos. Não sei se vou estar viva amanhã, não é? Eu ouço tanto isso. Não sei se vou estar viva amanhã. Ok, mas o que você tem feito hoje? Porque hoje é um presente. Como nós ouvimos, né, em algumas macros, hoje é um presente. E como eu tenho aberto esse presente? Com que energia, com que alegria que ele tem sido desembrulhado? Será que a gente vai precisar estar num leito para poder se descobrir que a vida é bela, a gente precisa viver? Que a gente precisa falar que a gente ama? Que a gente precisa liberar uma palavra de gratidão? Uma palavra de amor? A gente não pode viver desse jeito. A gente tem que viver como se fosse sempre a última vez. A gente tem que ser feliz, sabe? Eu falava com uma paciente no meu trabalho sobre isso, né? Ela tem 13 anos, tentou suicídio pela 6ª vez. E eu conversava com ela numa conversa informal. E eu falava assim com ela. Ela falou assim, mas eu estou muito triste. Eu falei assim, estar triste não é viver triste. Você pode estar triste, mas não precisa viver triste. E ela parou assim, é verdade, né, tia Eli? Eu falei, nossa, eu tô velha mesmo, né, tia? Mas é isso, sabe? As pessoas estão perdendo o prazer de viver. Uma menina de 13 anos perdendo o prazer de viver. Corta o coração, gente. Corta o coração. Tantas outras pessoas que a gente acaba acompanhando, descobrindo histórias. Então, assim, esse ano o inimigo tentou ceifar a alegria pela vida.
trazendo medo, trazendo, sabe, tremor, aquela coisa de pavor. Quantas pessoas ficaram com crise de ansiedade por conta da pandemia? A gente recebeu várias pessoas lá no meu trabalho com surto por conta do medo. Então, isso é sério, gente. Não é? É sério. Só que algumas pessoas tentam caminhar sozinhas e não procuram ajuda. Então, se você está passando por uma situação dessa, procure ajuda. Procure os seus líderes aqui nessa igreja. São líderes de excelência que estão aqui para orar por nós, dar uma palavra e nos colocar no caminho novamente. E eu te levo a refletir. O que aconteceu esse ano que te fez sair desse caminho? Sabe, a gente tem o péssimo hábito de não parar para olhar o que foi que nos feriu. Às vezes a gente está caminhando, machucado pelo caminho, mas a gente não percebe que em algum local do percurso nós somos machucados. E às vezes aquele machucadinho que foi só um arranhão, ele infecciona e vira uma grande ferida. Por quê? Algo que o meu pastor ele fala muito, ele fala assim: cuidado com o excesso de atividade, porque quem dá trabalho é o diabo. Cuidado. Se você tem se sentido sobrecarregada, estupefada, pare e olhe para o seu coração. Olhe para a sua vida. Porque certamente o inimigo está tentando tirar o foco de algo que está acontecendo, para que você não permaneça nesse caminho. É tempo de retornar. Como eu disse, não importa como nós chegamos aqui, não importa como nós começamos o nosso ano, mas a gente pode sim, em 28 dias, termos a manifestação de Deus e um dia virar 1000. Sabe? Aquela coisa assim, virar a chave e falar: tudo aconteceu esse mês? Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus que Ele é atemporal, que Ele faz além. Mas quando nós confiamos. E o que é confiar? Confiar é quando... É engraçado, né? Mas confiar, se a gente for trazer, é quando a gente pede para o nosso filho se jogar, brincando. Ele tem a certeza que a gente vai pegar ele. E ele se joga. É essa confiança que a gente tem que ter em Deus. De se jogar e falar: Ele vai me pegar. Eu não vou cair. Eu não posso. E talvez foi isso que Pedro perdeu quando ele falou: se você me convidar, eu vou até aí. Talvez por um momento ele titubeou e falou: eu acho que eu vou afogar. E às vezes isso passa no nosso coração. E nós estamos nos afogando em sentimentos, em palavras ditas. E estamos perdendo de caminhar sobre as águas ao lado do nosso Mestre. Mesmo um mar conflituoso, tempestuoso, ao lado de Cristo, pode parecer uma brisa suave, que você não vai sentir. Como eu disse, né? Para nós esse ano foi assim. Um ano de grandes dificuldades, grandes aprendizados, grandes renúncias, grandes dores. Mas um ano ao qual o Senhor falou. Eu estava até falando com a Adri no sábado. Eu falei assim, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. E eu confesso que começou sendo com muitas dificuldades de falar assim, será que vai ser mesmo? Sabe quando você fala, será que vai ser mesmo? Mas só passou e falou, não. O passarinho pode passar na minha cabeça, mas ele não vai fazer morada. Esse pensamento pode passar, mas aquele não vai morar. Eu não posso viver por uma palavra assim, mas eu preciso acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. Esse ano sim vai ser o melhor ano. Vai ser um ano da comunhão, como nós recebemos. Vai ser um ano que a gente precisa resgatar alguns nós que ficaram para trás, para que a rede, né, ela seja por completo. Porque ninguém nasceu para ser só. Ninguém nasceu para ser sozinho. Ninguém nasceu para não ter amigos. Um dos sintomas e dos sinais de uma pessoa em psicose
é quando ela começa a ter uma exclusão social. Isso na saúde. Se a gente for olhar para a palavra de Deus, é quase a mesma coisa. Aquele que se isola tem alguma coisa. E na saúde mental, aquele que se isola tem um alerta. Então, se o seu filho está... Eu falo isso com grande alerta para as mães e para os pais. Se o seu filho tem ficado muito isolado, redobre a atenção. Isolamento social não é porque ele é bonzinho. Não é porque ele é obediente. Pode ser um sinal de que algo está acontecendo no seu coração. E esse ano tem sido um ano propício para isso. É fone de ouvido, é excesso de videogame, é excesso de atividades mental, que a criança, né, ela não para refrigerar a sua mente. Então, assim, isso fica como um alerta para os pais. Passem mais tempo com os seus filhos. Uma amiga minha da faculdade, isso me marcou muito, eu quero até compartilhar com vocês. Ela era muito enérgica com o filho dela, muito dura. E ele estava com 20 anos, tinha acabado de passar na Unicamp, engenharia. E ele teve uma afta na boca, e essa afta virou um câncer. E eu lembro que eu fui bem próxima dela, na faculdade, de orar com ela, no intervalo. E teve um dia que eu estava conversando com ela uma situação, e ela falou assim, amiga, eu vou te trazer algo. Às vezes, os nossos filhos, nós somos tão duras com eles, e eles precisam só ser amados. E, infelizmente, eu me deparei com isso, agora que ele está doente. Prestes a falecer. Enganado pelos médicos. E eu peço para você que você ame muito, né? Eu tinha só a Mi na época. Ela falou assim, ame muito a Mirella. Seja leve com ela. Ame. Discipline. Mas seja mais próxima. Tenha proximidade com ela. Tenta entender quais são as suas dores, mesmo criança. Porque, infelizmente, tive que aprender isso um pouco tarde. Né? E graças a Deus, né, a gente oramos em oração. Depois de um tempo ele acabou se recuperando para a glória e honra do Senhor. Hoje ele está curado, né? A gente vê um testemunho mesmo. E engraçado que quando ela precisa, ela fala, amiga, ora por mim. Então você vê que às vezes você pode ser ponte para alguém e você também aprende, né? É uma troca. E eu falo isso para vocês como pais. Olhem para os seus filhos. Olhem para eles, conversem com eles. Tenta escutar aquilo que ele tem para falar, mesmo que talvez você não concorde, mas só escute. Só pare para ouvir. Porque nós temos visto adolescentes e jovens carentes de atenção audível, sabe? De audição, de você parar. Não é parar com o celular na mão, sabe? Pode falar que eu estou vendo, e tá. Não, é parar para olhar no olho. Né? Nessa onda de máscara que a gente só faz é olho no olho. E como tem sido tão essencial a verdade no olhar. Né? Hoje eu tive com uma pessoa que ela falou assim, nossa, eu só te conhecia de máscara. Você tirou a máscara, agora parece que eu não te conheço se eu te ver na rua. Eu falei assim, é estranho, né? Você acostuma tanto tempo de máscara que quando você tira, você fala assim, nossa, é diferente. Porque o olhar é a janela da alma. Então, assim, olhe mais nos olhos daqueles que sentam na sua mesa. É tão importante. Eu aprendi isso com meus pastores, de sentar na mesa. O prazer de sentar na mesa e tomar um café. Sentar na mesa e fazer uma refeição. Como é prazeroso isso. Né? Eu amo acordar de manhã e sentar com o Ricardo e tomar um café. E conversar. E começar o dia. Sem ligar nada. Sem ligar a televisão, sem mexer no celular, nada. Sabe aquela coisa de... Só isso. A simplicidade. E a gente tem perdido isso. Isso é de graça, né, gente? Não é pago. E eu queria finalizar com João 14:6.
que fala assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Nós temos uma verdade aqui, né? O Verbo se fez carne. O Verbo, ele é movido de ação. Um verbo que, né? Um verbo essencial, ele é movido de ação. Então, quando nós entramos no caminho correto, começa algo a ser gerado em nós e através de nós. Quando nós estamos no caminho correto, a verdade, a vida, ela nos é presenteada. E aqui ele fala, né? Você me conhece e vê o Pai. Essa é uma promessa para nós também. Quando nós estamos no caminho correto, as pessoas irão confundir você com Cristo nas suas pequenas ações, porque Cristo, ele era servo, ele veio para servir, ele veio para amar. Ele é aquela pessoa que escreve na areia quando todo mundo está reclamando. Essa é a minha oração, sabe? Ele é aquela pessoa que confronta com tanto amor a mulher em adultério e ela não se sente constrangida. É assim que Jesus faz. E é assim que nós fomos chamados para fazer. Nós somos chamados para exalar o amor de Deus. E o que tem sido tão ausente neste mundo, neste período, é a empatia e o amor para com as pessoas. E o Senhor tem nos convidado a retornar o caminho. E eu digo mais além, não simplesmente para talvez esse um mês ser modificado, porque Cristo tem esse poder, mas para que você comece 2021 numa rota nova. Para que você comece 2021 com um coração novo. Para que você comece 2021 com uma mente renovada. Não por palavras humanas, mas pela palavra de Deus. Para que você comece 2021 renovado, revigorado, para projetar o ano maravilhoso que você vai querer viver. Temos ouvido a segunda onda, a terceira, seja qual for. Se permanecemos em Cristo, nós temos a confiança de andar sobre as águas e a gente não afundar. Mas se nós olharmos para as coisas dessa terra, para aquilo que pode nos atingir, certamente a gente não vai conseguir caminhar neste caminho que nós fomos chamados a percorrer. Um novo caminho, algo novo. O caminho é o mesmo, a palavra é a mesma. Mas Deus te chamou aqui, nesta noite, para que você retomasse sua vida de oração, sua vida de jejum, sua vida de evangelizar e de pregar a palavra. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra manifestando o amor de Deus. Pregue a palavra quando você tiver que gritar, você falar brando. Pregue a palavra quando você tiver que estender a mão e abaixar para socorrer alguém que está ferido. Porque se hoje nós estamos bem, nunca é só para nós. É para que a gente pare e olhe para o nosso lado e fala, vamos lá que eu te ajudo a caminhar. Se Deus tem feito coisas na sua vida, o pastor trouxe uma palavra muito no discipulado de 2 meses atrás, que foi uma palavra rema para a gente, que ele falou assim, se a bênção que chega até você é só para você, não tem nada de Deus. Nunca será só para você. O que Deus colocou sobre a sua vida, nunca pode ser só para você. Aquele que retém aquilo que Deus faz, ele tende a viver uma vida miserável. É o saco furado.
Ele pode receber muitas coisas, mas ele não compartilha. Compartilhe os seus testemunhos com as pessoas. Ah, mas eu não sei pregar a palavra. O que Deus fez? Como que você passou esse ano? Qual é as boas novas que Deus fez na sua vida? Ter boas novas não é só ter as coisas materiais desta terra. Mas você passou um ano com o coração em paz? Em meio às adversidades? Você passou um ano ao qual você conseguiu dormir todos os dias? Olhe e seja grato, porque você vai encontrar alguma coisa para agradecer e para testemunhar o que Deus tem feito. Amém? Queria que vocês fechassem os olhos. A gente pode subir, grupo, por favor. Que o Senhor possa trazer no seu coração qual foi a parte dessa caminhada neste ano que você ficou parado. Deus quer trazer de volta para o destino que Ele chamou. Nós temos uma carreira que nos foi proposta. E muitas coisas acontecem para nos tirar da nossa rota. Mas nós temos alguém que define a nossa rota novamente. Nós temos um ajudador, um consolador. Pode ficar de pé, por favor? Você aí na sua casa, que está nos assistindo, fique em posição de adoração, de receber aquilo que Deus tem derramado aqui nessa noite. Eu sinto de fazer algo, de fazer um apelo. Feche os seus olhos aí, de pé no seu lugar. Você aí na sua casa. A Bíblia diz em Provérbios que existem caminhos que aos olhos dos homens, eles são bons, mas o final deles são caminhos de morte. Talvez você esteja num caminho onde você tem se deliciado com alguns acontecimentos, mas eu quero te dizer que pode ser um caminho que vai lhe custar a morte, vai lhe custar a vida, e uma morte e uma vida espiritual. Deus quer te pôr de volta na rota, como a Lili disse. Deus tem despertado os nossos corações nos últimos dias, de vivermos um cristianismo simples e prático. Feche seus olhos. Eu queria que vocês orassem após mim. Eu vou orar e vocês repetem assim que eu parar. Senhor, nessa noite eu ouvi a tua palavra e ela tocou o meu coração, apontando para um novo caminho e vivo caminho, que é Jesus, o Messias. Eu entendo que só há vida vivida com o Senhor, e eu te recebo nessa noite como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu sei que só o Senhor pode mudar a rota da minha vida, e eu sei que se eu aceitar o caminho proposto pelo Senhor nessa noite, a minha vida jamais será a mesma. Eu te peço, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Ainda com os teus olhos fechados, se você fez a sua oração aí na sua casa ou aqui presencialmente pela primeira vez,
ou você entende que você precisa de uma reconciliação para um novo caminho, eu peço que você levante a sua mão aqui presencialmente. E se você está aí na sua casa, eu peço que você comente no chat da transmissão. Pode levantar a sua mão se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você está se reconciliando com Deus. É a nossa oportunidade. Deus está dando uma nova direção, um caminho. Ele está endireitando as veredas para que nós colocamos os nossos pés e as nossas vidas jamais sejam as mesmas. Se você levantou a sua mão ou não, mas sabe que você precisa tomar uma nova direção nessa noite, eu queria que você saísse do seu lugar aqui presencialmente, você aí de casa comentasse aí no chat. Vem aqui à frente, eu te pediria, vem aqui à frente. Jesus quer tocar a sua vida.